9h02, nós voltamos aqui com o TV Mar News e olha só, gente, dessa vez a gente está dando sequência aqui aos entrevistados, os ganhadores do Prêmio Master ADM, uma premiação que acontece anualmente através da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Ontem nós recebemos a empresa Colil Construções falando sobre o Prêmio Master ADM e hoje a gente recebe aqui a Plataforma Engenharia, que foi mais uma das vencedoras dessa premiação na categoria lançamento de 70 a 100 metros quadrados, recebendo aqui no estúdio o Rafael Melo. Rafael, bom dia para você, parabéns. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, nós da Plataforma Engenharia. Na verdade, estamos muito felizes e orgulhosos em estar aqui e ter ganho esse prêmio, né? E ser convidado para estar falando um pouco desse prêmio e dos nossos diferenciais aqui, tá? Pois é claro que por trás desse prêmio existe um empreendimento, que foi exatamente o empreendimento que levou essa premiação. Fala um pouco, Jardim Eulina, é isso? Jardins Eulina, tá? É o primeiro prédio com a fachada verde aqui do nosso estado de Alagoas, com 26 metros. Imagine você morar num empreendimento que a fachada toda verde, tá? E dá uma sensação térmica para quem está nessa atrás, né? Ou na suíte, que na verdade é uma suíte que fica logo atrás, de menos 2 a 3 graus térmicos de temperatura. A gente já vive num ambiente que é um calor eterno, né? E menos 2 graus porque a gente vai ter irrigação nela, entendeu? E aí a temperatura já diminui 2 graus, de 2 a 3 graus, né? Isso nessa fachada. Além uma fachada viva, né? Digamos viva, assim. Muito totalmente bom. viva, irrigada, aí tem um temporizador, né? Para aguar de tal hora, entendeu? Esse é o grande diferencial, então, do Jardins Eulina. Um deles. O outro, que também é a primeira inovação, a ter o primeiro teto verde fitness. É um teto que vai ter uma pista de Cooper de 60 metros, também totalmente verde. E além nas varandas ter jardineira, varanda gourmet, integrada sala e cozinha com jardineira também. Então, e as áreas comuns com bastante verde. Então, é um prédio justamente trazendo esse conceito verde aqui para o nosso estado de Alagoas. Pois é, e vocês acreditam, vocês inovando então, né, que trazem essa inovação para o mercado imobiliário, acreditam que está abrindo as portas também para futuros empreendimentos pensarem da mesma forma que vocês, com essa pegada de responsabilidade, também responsabilidade social, porque existe toda uma preocupação com a sociedade, né, mas responsabilidade ambiental também? Sim, e o que foi que fez a gente pensar nisso? A gente tem pensando nesse projeto há um ano. E com essa pandemia acelerou mais isso, né? Porque o pessoal está ficando muito em casa, né? E aí o pessoal tem mais vendo que tem um verde dentro de casa, fica mais um ambiente mais harmônico, né? Traz uma paz melhor para as pessoas, né? Então traz justamente esse bem-estar melhor para você estar em casa, né? Então eu acho que foi isso que foi esses diferenciais nossos que levou a gente a ser premiado e ter esse prêmio e ter levado esse prêmio com muito orgulho e muita satisfação. É uma área também que está voltada para pets, para todas as idades, como é que funciona? Sim, nós estamos botando também para a terceira idade interfone nos banheiros, tá? Porque o maior índice de queda são nos banheiros, né? Barra de apoio, área pet também, nós temos piscina com raia, espaço grill, tudo isso daí no Jardins Eulina da Plataforma Engenharia, aqui na Jatiuca, perto do Divina Gula. Então, é muito bem localizado também. Pois é, uma localização maravilhosa e olha só, quando a gente fala aqui na região da Jatiuca, a gente sabe que a região aqui, exatamente pela proximidade do mar, né, a gente tem um calor, sente mais calor aqui nessa região. E com essa maravilha dessa inovação, exatamente de trazer um ambiente com menos 2 graus a sensação térmica, muito interessante essa iniciativa. É o primeiro prêmio que a Plataforma Engenharia leva para casa? Sim, é o primeiro prêmio. Nós, de residencial, aqui embaixo é o nosso segundo prédio. Então, já no nosso segundo prédio, já estamos nascendo campeão, né? Então, com muita satisfação e muito orgulho que a gente recebe esse prêmio da ADM, né? E quais são os próximos projetos da Plataforma Engenharia? O que é que a gente já tem aí engatado, que dá para a gente soltar spoiler aqui nessa entrevista? Tudo agora vai ser pensado justamente mais trazendo mais realmente essa área verde, né?
por causa da pandemia, e eu estou vendo que a gente está muito vulnerável, né? Até chegar essa vacina, essas coisas todas, a gente fica ainda vulnerável e a gente está vulnerável também até outras, né? Pandemia, entendeu? E a gente vê que essa área daí é um caminho sem volta, né? Então, e traz mais harmonia, né? Até a estética do prédio fica diferente, né? Então, é um caminho que a gente foi a primeira construtora a trazer calibre de pneu na garagem, no Venusa Oliveira, que a gente está entregando agora, no começo do ano que vem, e a gente vai trazendo. É uma coisa que no Venusa Oliveira a gente colocou e no Jardim Isolino estamos colocando também. Então, é uma coisa que a gente está sempre buscando essas coisas novas e vai trazendo como se fosse assim, consagrou, vamos só atrás de mais outras coisas, mas isso daí que ficou de novidade, vamos prolongar para os nossos próximos empreendimentos. Pegando as boas experiências, repassando para os outros empreendimentos e inovando ainda, né? Inovando ainda, é isso aí. Com toda certeza. Rafael, parabéns mais uma vez pela premiação. A TV Mar está sempre de portas abertas também aqui para a plataforma Engenharia, tá bom? Muito obrigado. E olha só, gente, a gente de certa forma continua ainda falando também sobre esse ramo de mercado imobiliário, né? É que houve uma atualização do mapa da região de área de risco por conta da mineradora Braskem, que isso, de certa forma, acaba também aquecendo e mudando o cenário do mercado imobiliário aqui no nosso estado. E a gente vê mais informações a respeito dessa atualização do mapa agora na matéria de Fernando Palmeira. Vamos conferir. Diante de novos resultados de estudos e pesquisas sobre a realidade do solo e subsolo em áreas afetadas pela Braskem, mais um mapa foi editado. É a 4ª versão que deverá ser entregue ao Ministério Público Federal. Nós estamos aqui na Defesa Civil do município de Maceió para conversar com o técnico responsável, que é o Vitor Gama, engenheiro da Defesa Civil, e nos fala sobre a realidade atual, quando temos nada menos do que mais de 1.400 imóveis nessa situação. Exatamente. O mapa ele foi atualizado com novas áreas, parte do Bebedouro, né, na região conhecida como Flechada de Baixo e Flechada de Cima, parte do Farol e parte do Bom Parto. Na região do Farol, da Rua Goiás, pegando ali do Hospital Psiquiátrico até em direção à encosta da Gruta do Padre. Se fala muito em subsidência, ou seja, afundamento literalmente de toda aquela região, principalmente próximo às minas. Isso está descartado? A atualização, ela contempla agora, hoje, toda a região em que há uma movimentação devido à subsidência, né? Desde do grau de menos 5 milímetros por ano, né? É uma região que movimenta pouco, que é a área do Farol e a área do Flechal, as regiões que entraram agora, até o ponto de maior movimentação lá na região das minas. Qual a real situação mostrada por esse mapa de linha de ação? Quais as prioridades? Nos diga como estamos nessa versão do mapa 4. Essa versão do mapa 4, em termos de comunicação, houve uma simplificação, né? Antes ela era dividida em setores, né? Setor 0, 1 e 2, né? Que eram as regiões conhecidamente como verde, rosa e azul, né? Nós decidimos reduzir isso para uma facilidade de entendimento da população, né? Hoje em dia só tem as ações prioritárias, né? Que é a questão de área de realocação e área de monitoramento, né? A situação atual é que houve um acréscimo de área de realocação devido ao problema de movimentação, né? E também de monitoramento de regiões onde que antes não se identificava uma ligação com a subsidência, mas que hoje tem já indícios de movimentação. Nessa área de relocação estão inseridos, como dissemos, mais de 1.417 lotes. Qual a ação da Defesa Civil com relação a esses imóveis aí? A ação da Defesa Civil hoje para esses imóveis é de monitoramento, né? Essas edificações, elas pode ser que venham a surgir algumas patologias, né? E a nossa recomendação é de monitorar, né? A recomendação que nós damos para a população que vive nessa área é de que ela nos informe sobre possíveis danos que possam ocorrer em suas casas,
né? Caso esses danos tenham relação com o efeito da subsidência, né, algumas diligências devem ser tomadas. Além de áreas que foram detectadas como áreas de risco, como flechal de baixo, flechal de cima e parte do farol, aí a grande expectativa. A Defesa Civil está aí, tomando as devidas providências, inclusive preventiva, para a relocação. E a Braskem, como é que está andando no sentido de indenizar definitivamente aqueles que foram as primeiras vítimas lá no Pinheiro, Mutange, Bebedouro e adjacências? É preciso agilizar, afinal de contas, o prejuízo está grande. Graças a Deus, as vidas estão sendo preservadas. Aqui da Defesa Civil, para você que nos acompanha pelo aplicativo TV Mar ou Gazeta Web, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arton de Melo, canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? A gente conversava agora há pouco aqui com o Rafael Melo, falando sobre, de certa forma, sobre o mercado imobiliário. Infelizmente, a gente está vendo aí mais uma área, essa ampliação da atualização, ampliação também do mapa dessa região dos bairros que foram atingidos, infelizmente, com a ação da mineradora Braskem aqui na nossa capital. Infelizmente, essas pessoas são mais pessoas que vão sofrer com essa situação e a TV Mar vai continuar mostrando a situação dessas pessoas e cobrando, é claro, das autoridades para que essa situação seja resolvida o quanto antes, porque não é fácil para essa população, tá? E olha só, a gente agora vai falar sobre como é que está a situação também das unidades que atendem pessoas com síndromes gripais. O atendimento em algumas unidades chegou a crescer mais de 300% e quem traz mais informações para a gente ao vivo é Viderlan Araújo. Viderlan. É isso mesmo, Porlani, cresceu bastante nos últimos dias e nesta unidade de síndrome gripal que nós nos encontramos aqui em Jacarecica, apresentou um aumento de mais de 400% em termos de atendimento, 426% para ser mais preciso, entre os dias 1º e 13 de dezembro, o que passou a ter de 318 atendimentos por dia para 1.355. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e de quais os procedimentos, quando o telespectador deve se dirigir, o internauta deve se dirigir para uma unidade de síndrome gripal para receber os primeiros atendimentos dos profissionais da área de saúde, com a Nayara Maria, ela que é médica plantonista e vai nos explicar. Nayara, cresceu bastante nesta unidade de síndrome gripal o número de atendimentos do dia 1º de dezembro ao dia 13, mais de 400%, 426%. É um número preocupante. Como isso tem preocupado também vocês, profissionais da área de saúde? Bom dia. A gente tem se preocupado muito porque a gente vem percebendo um aumento assim, bem expressivo. Nesses últimos 15 dias, a gente teve mais de 1.300 atendimentos na unidade. Isso significa que as pessoas estão se descuidando um pouco. A gente entende que gera muita ansiedade para voltar à normalidade, que as pessoas estão querendo voltar a trabalhar, querendo voltar a estudar, ter o lazer. Mas é preciso ter cuidado, porque o descuido, a falta do uso da máscara, a falta de higienização de mãos, a aglomeração vem causando um aumento crescente. E a gente vem percebendo que os pacientes estão, embora tenham chegado com mais precocidade, tenham chegado com sintomas mais leves, mas mesmo assim o aumento é bem significativo. A gente pede que os pacientes que têm febre, que têm sintomas de gripe, têm coriza, têm tosse, têm dor no corpo, dor de cabeça, que eles venham à unidade o quanto antes. Os pacientes acham, eu vou depois do 7º dia, eu vou depois do 10º dia para poder fazer o teste rápido. A gente pede que não. Assim que começar a ter sintomas, venha, porque a gente vai poder isolar esse paciente o quanto antes e, além de isolar esse paciente, a gente vai poder fazer o tratamento precoce. O tratamento com sintomático, se necessário, pedir exames de radiografia, pedir exames de sangue, mas sempre vir com antecedência. Agora vamos falar um pouquinho desse perfil. Qual o perfil dos pacientes, ou pelo menos o maior número de pacientes que frequentaram aqui, por exemplo, essa unidade que é considerada uma das que teve maior crescimento em termos de atendimento, doutora Nayara? Essa é a unidade que nos últimos 15 dias teve o maior número de atendimentos dentre as unidades do município. E assim, a gente percebe que os pacientes, embora tenha tido um crescimento muito grande dos pacientes jovens,
A gente está atendendo muito adolescente, a gente está atendendo muito adulto jovem, coisa que a gente não atendia antes, mas a gente percebe que o padrão ainda é paciente entre 40 e 60 anos. Nos preocupa os pacientes acima de 60 anos, que são grupo de risco, mas a gente vem percebendo que o maior número ainda é de 40 a 60 anos, embora tenha tido um crescimento bem expressivo dos pacientes que são ou adolescentes ou adultos jovens. E o natural de tudo isso, né, dessa presença dos jovens, claro que nós estamos falando aqui de parâmetros muito presentes na nossa sociedade, mas as confraternizações de fim de ano, as festas, inclusive, de entre amigos, pelada, né, as baladas que voltaram, inclusive, mesmo que aconteça com essa flexibilização em 300 pessoas, isso também explica muito esse crescimento dos jovens. Sim, o retorno das atividades de lazer estão contribuindo muito para o acometimento dessa faixa etária. Agora vamos falar um pouquinho dessas questões do exame, né? O paciente, o teste. Quando a pessoa deve procurar a unidade, a senhora já falou. Agora, que tipo de teste é ideal para cada fase da doença? Certo, isso os pacientes confundem bastante. Na primeira semana, a gente indica o RT-PCR, que é o famoso teste do cotonete. A primeira semana é onde a gente quer identificar o vírus. Então, a gente faz o RT-PCR para poder fazer essa identificação, que é o testezinho do cotonete. Depois do 7º, do 10º dia, a indicação é a realização de sorologia ou dos testes rápidos. Então, esses pacientes, eles podem identificar o IgM e o IgG. O IgM, a doença ainda é atividade, e o IgG, a imunidade. E a primeira semana a gente faz o teste rápido, o RT-PCR, para a gente poder identificar o vírus mesmo. Ele é mais confiável, ele tem uma faixa de falso negativo bem menor, então a gente prefere fazer ele. Então, quanto antes o paciente vier, o diagnóstico vai ser feito com mais precisão. Qual o mais eficaz, então, desses exames que dá com mais precisão? Que é o feito pelo cotonete. Que é o do cotonete, né? Esse é o primeiro procedimento, nesse caso? Ele é o primeiro. Se o paciente chegar na primeira semana, ele consegue realizar o RT-PCR aqui nas unidades. Isso é muito importante. O resultado desse exame, ele sai com muito tempo, demora, sai no mesmo dia? Com o aumento da demanda, ele está demorando um pouco mais. Ele estava vindo entre 3 dias, 48 horas, 3 dias. Com o aumento da demanda, ele está saindo entre 5 a 7 dias. Mas porque realmente a demanda está bem expressiva. Nos últimos 15 dias, a gente realizou mais de 600 testes. Então, assim, é um número bem considerável. Aqui nessa unidade de síndrome gripal, a título de informação para o nosso telespectador, doutora, já que nós estamos também em uma região litorânea, o nosso estúdio ele fica na Jatiuca. E muitos pacientes eles não têm uma orientação em que tipo de unidade ele deve se dirigir. Nesse caso aqui, a demanda está sendo liberada para pacientes de outros bairros ou necessariamente desses bairros do litoral norte, né? Todos os bairros. O paciente de qualquer bairro pode vir aqui. O município tem outras unidades. O município tem o Walter Moura, tem o Jorge Duarte lá no Graciliano Ramos, mas o paciente pode optar pelo que ele preferir. Não tem uma restrição, não. A gente só solicita que se o paciente tiver com sintomas muito exacerbados, se ele estiver realmente tendo uma crise, que ele vá para a UPA. Certo. Mas, de forma geral, não existe uma restrição em relação a bairros. Certo. Doutora, vou falar um pouquinho também das crianças. Você tem registrado a presença de crianças também para receber atendimento aqui? O nosso foco nessa unidade não é o atendimento de crianças, mas a gente atende também. Inclusive, acabou de sair uma criança daqui. Existe realmente um crescimento dessa... A gente acredita que as crianças estão voltando a ir para o shopping, estão voltando a frequentar os parquinhos, então elas estão sendo mais acometidas. Teve um crescimento desse número de atendimentos. Aqui, embora aqui não seja o foco, mas a gente também atende e a gente percebe esse crescimento sim. No caso de internação aqui, a unidade de síndrome gripal, dependendo do caso, o paciente é encaminhado ou ele pode ficar por aqui? Então, a gente faz os primeiros atendimentos aqui, mas se o paciente não tiver resposta ou não tiver resposta à medicação ou ao desmame de oxigênio que a gente fizer, a gente encaminha ele diretamente para um hospital de referência. Sei. Quantos profissionais hoje, além da senhora, que é a médica plantonista aqui, mas quantos profissionais hoje formam exatamente esse quadro durante os turnos aqui? Nós temos 2 médicos plantonistas, a gente tem 3 enfermeiros e também temos, eu acho que acredito que a gente tem 5 técnicos de enfermagem, além do pessoal do administrativo. Nayara, muito obrigado por nos receber, tá certo, aqui nessa unidade de síndrome gripal Jacarecica, que é recorde, né? Tem liderança absoluta em termos de atendimentos. Eu gostaria que você deixasse nesses últimos minutos, na nossa participação ao vivo, um recado para os nossos telespectadores ao vivo na TV Mar. A gente entende que a população está em um período de muita ansiedade, a expectativa da vacina, que aos poucos a gente está voltando para a normalidade. Todo mundo compreende que é uma fase difícil para todo mundo e que gera muita ansiedade, gera muita expectativa.
Mas a gente pede que a população continue tomando cuidado, continue usando máscara, fazendo a higienização de mãos, de objetos, com muito cuidado, que os grupos de risco evitem a saída de casa, evite essa exposição desnecessária, porque a doença continua existindo, a gente não tem uma cura, a gente não tem nenhuma medicação mágica, e infelizmente a vacina ainda não foi disponibilizada. Então, assim, o cuidado, a prevenção ainda é o primeiro passo, ainda é fundamental. Muito bem, Porlane Santos, conversamos com a doutora Nayara Maria, né? Nayara Maria, ela que é médica plantonista aqui da unidade de síndrome gripal de Jacarecica, que recebeu aproximadamente 1.355 pessoas do dia 1º de dezembro até o último dia 13, isso trazendo em percentuais um aumento de 426% em relação ao mês de novembro, quando se tinha aproximadamente 318 atendimentos, passou para 1.355 diante desses novos casos do novo coronavírus. Ontem, inclusive, através do acompanhamento dos dados revelados pela OMS e o Ministério da Saúde, Alagoas voltou a ter uma crescente no número de casos, o que não é nenhuma surpresa diante desse aumento de atendimentos também nas unidades de saúde aqui da nossa capital, principalmente a capital Maceió, que teve um número considerável também de pessoas infectadas ou de dando entrada com sintomas do novo coronavírus. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, vou me despedindo nesta edição do TV Mar News. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações. Infelizmente, né, a gente vai ter que ficar voltando a repetir aqui. Se você puder, gente, fique em casa. Vamos tentar contornar essa situação mais uma vez e a gente conta com você, tá bom? Olha só, o Ministério Público Estadual recomenda que os prefeitos eleitos e reeleitos não façam festas de comemorações neste final de ano, exatamente para evitar ainda mais o avanço da Covid-19. Será que a recomendação será cumprida? A gente vai ver agora a análise de Arnaldo Ferreira. E atenção, o Ministério Público de Alagoas está fazendo 2 recomendações aos prefeitos atuais, eleitos e reeleitos. Não façam festas públicas neste final de ano. Primeiro porque não há motivo para comemorar. Nós temos aí cerca de 100.000 pessoas contaminadas, mais 2.500 pessoas mortas. A segunda onda do coronavírus instalada no estado. O número de leitos bem reduzido. E no próximo ano, as indicações prevêem momentos difíceis, principalmente em Brasília. Não se sabe quando nós teremos a vacina, se teremos a vacina, as relações com a Câmara dos Deputados, baixa arrecadação, que com essa segunda onda nós teremos baixa arrecadação no país, teremos que endurecer algumas medidas. Portanto, guarde o dinheiro que iria queimar com fogos, com festas, para educação, saúde, assistência social. E a segunda recomendação é para os prefeitos eleitos, inclusive aqueles que tiveram apoio da administração atual dos 102 municípios. Se constatarem alguma irregularidade administrativa e financeira, comunicar imediatamente ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, porque quem não comunicar, se for constatado, também responderá por improbidade administrativa. E as penas vão desde perda de mandatos por 8 anos, como vai ter que pagar a dívida do antecessor. E olha, que buraco, a gente já sabe que não falta. Muita gente andou faltando com zelo com o dinheiro público. Então é bom ficar atento. A posse está confirmada para o dia 1º de janeiro. Já estão montando a equipe? Acho bom, hein?
E a gente voltando aqui, fica aí a análise de Arnaldo Ferreira para você. Antes de encerrar o nosso programa, vamos dar uma passadinha então aqui no portal Gazeta Web para a gente conferir os principais destaques também dessa manhã, o que é que está acontecendo aqui no nosso estado. A gente abre aqui o portal Gazeta Web e a gente tem aqui como principal destaque Série B. Em jogo disputado no Independência em Minas Gerais, CSA fica no empate com o Cruzeiro de 1-1. E a polícia acha maconha embaixo de cama e prende dupla por tráfico de drogas. Balança e telefone também foram apreendidos. O fato aconteceu lá no Benedito Bentes. A gente tem aqui mais informações a respeito da área policial, na região metropolitana. Agentes flagram suspeitos com drogas em operação no Pilar. Iria vender na região. Homem é preso com 40 caixas de Rofinol no bairro da Serraria. Por golpes de arma branca, aqui mais informações da área policial também. Filho adotivo é suspeito de matar irmãos em Passo do Camaragibe. Inusitado, bombeiros resgatam visitantes que ficaram presos em cemitério. Em Canavial, trabalhadores de usina encontram ossada em Limoeiro de Anadia. E aqui, crime aconteceu em 2016. Idoso que matou o jovem após xingamentos no Agreste de Alagoas vai a júri. Esses e outros destaques você acessa www.gazetaweb.com e além de você acompanhar aqui tudo que está acontecendo aqui também com informações a nível nacional também, vocês podem acompanhar aqui a TV Mar, tá bom? A gente vai encerrando então o programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!